Olá, está começando mais um Horizonte Notícia Entrevista. Pensar novas formas de produção, consumo e relações entre as pessoas. A economia popular solidária também busca reduzir desigualdades, dar mais qualidade de vida e promover o desenvolvimento sustentável. O tema será o foco de seminário e feira na próxima semana na PUC Minas. E é sobre isso que conversamos com a professora Denise de Castro, do Departamento de Administração e do Núcleo de Trabalho e Produção da Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema, esse movimento, então, a economia popular solidária. O que é isso? Olha, a economia popular solidária, eu gosto de definir com a seguinte dinâmica, assim. É uma prática real de produção, comercialização e trocas numa condição de associativismo, cooperativismo e, sobretudo, de solidariedade, de contribuição entre as pessoas que fazem essa relação, mas é também um projeto de sociedade. É assim que a professora Débora Nunes, uma jovem expoente da economia solidária, tem insistido em repetir, né? Junto com, evidentemente, todo o processo de construção desse conceito, dessa dinâmica no Brasil, por exemplo, puxado e sustentado ao longo de muitos anos pelo economista, o professor Paul Singer, né? E então, é uma prática de produção e comercialização, mas é um projeto de sociedade na medida em que vem carregada de utopias e carregada de possibilidades transformadoras. Sobretudo porque se propõe a promover a inserção de pessoas em processos produtivos, mas mais do que isso, a inclusão das pessoas em situação de vulnerabilidade, em situação de profunda desigualdade, de violência doméstica, especialmente no caso das mulheres, ou de preconceito, ou de marginalidade, não em relação à violência, mas em relação à própria economia dominante, a economia capitalista, né, que restringe as oportunidades de acesso ao processo produtivo, né? Então, a economia solidária busca as relações de produção e troca, não necessariamente com base em uma moeda como nós a conhecemos, reais ou dólares. Né? Pois é, como é que é isso na prática? Quem são esses personagens? A senhora estava dando algumas características dessas pessoas, mas quem são essas pessoas que participam dessa economia solidária? Como é que ela funciona? Olha só, são muitas pessoas. No Brasil, tem cerca de mais de 20 mil entidades associadas à economia solidária, ao cooperativismo nessa perspectiva. Mais de 1,4 milhão de pessoas inscritas nos vários fóruns de empreendimentos solidários. No país inteiro. No país inteiro. E esse é um movimento mundial e tem experiências na Holanda, na Inglaterra, na Europa inteira, na África, na Ásia, nos Estados Unidos, nas Américas, né? Por quê? Porque o importante é tratar com a possibilidade de garantir qualidade de vida, mas especialmente de criar soluções para as lacunas, os vácuos, os vazios que a sociedade capitalista nos impõe. Então, por exemplo, mulheres que, às vezes, donas de casa, mães de família, ficaram atuantes num trabalho dos mais importantes da vida humana, não remunerado, um espaço de trabalho onde não circula moeda, mas que também, num determinado momento, ou precisam de ter uma atividade geradora de renda ou necessitam internamente de se realizar com sua arte, com seu talento, com a sua possibilidade criadora, né? Então, mulheres não envolvidas no mercado de trabalho convencional. Mas também temos muitas mulheres que saíram dos mercados de trabalho
profissionais convencionais e migraram para novas práticas com relações mais leves, mais fraternas, mais cooperativas, né? Em processos colaborativos. É isso? Como é que isso está hoje no Brasil? Assim, a senhora falou um pouquinho dos objetivos, das características, mas quais são os principais desafios hoje? Olha, acho que os desafios que já eram enormes quando a gente tinha uma forte Secretaria de Economia Solidária vinculada ao Ministério do Trabalho, às políticas públicas de governo federal do Estado. Antes mesmo que se tornasse uma política do Estado Nacional, né, brasileiro, a gente vê as profundas ameaças e a destruição desse espaço por uma reforma legislativa, de legislações, né? Tanto do trabalho quanto da Previdência, mas também, sobretudo, um projeto ultraliberal que, de fato, secundariza e descarta quaisquer alternativas de população vulnerável, de população em situação de grave desigualdade econômica e em desigualdade social. Então, a gente está vendo um retrocesso que vai, evidentemente, prejudicar, destruir redes de economia solidária que envolvem, então, ainda voltando a falar do público, além das mulheres, que são em grande maioria, né? Mas nós temos muitos grupos de comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, temos grupos de comunidades rurais, agropecuárias, de pequeno porte, de agricultura familiar, não é? A pecuária é menos, porque exige um outro tipo de recurso, mas ainda assim, né? Tem produção de laticínios, por exemplo, a partir de experiências assim, e das cooperativas em pequenas propriedades, né? Mas o mais importante é que nesses grupos, esses coletivos, né, dos povos do Cerrado, dos povos ribeirinhos, dos povos geraizeiros, né, dos pequizeiros, por exemplo, enfim, a gente tem em todos os biomas brasileiros possibilidades de desenvolvimento de alternativas, sabe? De fazer frente no sentido de enfrentar as pressões capitalistas pela subordinação e pela exclusão. Daí a importância, né, de seminários e eventos como esse que a PUC vai realizar, né? Fala um pouquinho da programação dessa próxima semana. Então, o seminário, a gente está super feliz porque conseguiu fazer uma programação assim, bastante cooperativa, colaborativa, representantes do Fórum de Economia Solidária, do Vicariato, de diferentes organismos que atuam nessa esfera, né, para compor o tema. Então, com a Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas, o Núcleo do Trabalho em particular, esses grupos formaram a programação. Então, é assim, nós vamos ter no dia 9 o seminário, que na parte da manhã vai ter uma palestra, na verdade, um bate-papo da professora Débora Nunes, da Universidade da Bahia, que é grande pesquisadora no tema, que vai falar, então, das perspectivas e desafios da economia solidária frente a esta conjuntura, né? E, na parte da tarde, a gente vai ter 4 oficinas. O público... As oficinas e a palestra são abertas ao público, aos estudantes, das comunidades, mas também privilegiam um público que são os expositores da Feira de Economia Solidária. A feira vai contar com 80 expositores, entre produtores e expositores, que normalmente os empreendedores são os produtores e os comercializadores, né? Roupas de cama, mesa e banho, roupas de vestir, artesanato, por exemplo, em fuxico, com bordados, com retalhos, com aproveitamento de materiais de empresas ou confecções, bolsas, os mais variados tipos de bolsas, carteiras, uma inovação. Bijuterias, acessórios femininos e masculinos diversos, sabonetes e, muito importante, a parte de alimentação.
vai ter uma pracinha de alimentação com vários empreendimentos com comidas, com alimentos processados, assim, tipo lanches, né, muito variados, todos orgânicos e em processos artesanais. E também, assim, farinhas ou legumes que vêm das produções familiares, por exemplo, vinculada aos trabalhadores em assentamento, sabe? Bacana. Então, é assim, uma diversidade de produtos. É assim, também aberta ao público para a feira. todas as mães, aberta é uma boa oportunidade, público. sim, Dia das Mães. Convidamos, né, insistentemente para que todos possam vir aprender, né, com a economia solidária, com a produção artesanal, com a inovação em produtos, o que exige uma inovação em processos também, né, uma atualização, assim, porque os produtos são muito modernos, sim. né? E convidamos, assim, para presentear as mães, quer dizer, fazer o movimento da circulação de recursos nesse ambiente, né, que é o ambiente do amor, do afeto, da solidariedade, da construção coletiva, né? Tá certo. Então, só para a gente finalizar, quem quiser participar, mais informações, é no 3319-4902, é o telefone lá do Núcleo, não é isso? Esse é o telefone do Núcleo Trabalho. E lembrando, o seminário, então, no dia 9 de maio e a feira de 10 a 13, até sexta-feira de 9 da manhã às 9 da noite e no sábado de 9 da manhã à 1 da tarde. 1 da tarde. Tudo na PUC, no Coração Eucarístico. Tudo na PUC, no Coração Eucarístico. Muito obrigada, viu, pela presença da senhora. Muito obrigada também. O Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Se você quiser rever o programa de hoje, acesse o nosso site. Até a próxima. Tchau.